Você já experimentou aquela sensação de desânimo nas noites de domingo, à medida que outro final de semana vai se encerrando e uma nova semana de trabalho se aproxima? De volta à estação de trabalho, ou à caixa registradora, ou então lidando com aqueles pé no saco que, digamos, têm demandas um tanto desafiadoras? Peço desculpas, queria dizer clientes. Por mais desafiador que isso possa parecer, há ocupações verdadeiramente aterrorizantes por aí que fazem com que até os piores empregos de atendimento ao cliente pareçam simples. De artistas enfrentando crocodilos a pescadores radicais, venha comigo enquanto exploramos as profissões mais perigosas e assustadoras do mundo. Ator crocodilo. Com suas mandíbulas ameaçadoras, um aguçado instinto de caça e uma força de mordida capaz de quebrar ossos, os crocodilos são algumas das criaturas mais letais do planeta. Originário do Sudeste Asiático, esses répteis podem atingir impressionantes 13 pés de comprimento, exibindo uma boca repleta de 64 dentes afiadíssimos. No entanto, para os funcionários do Safran Elephant Ground em Dezhou da Tailândia, lidar com crocodilos siameses não parece ser um problema. Neste zoológico, os trabalhadores se tornam bastante familiarizados com esses répteis, pois uma das atrações principais é a luta de crocodilos. E como se isso não fosse perigoso o suficiente, eles também se envolvem em acrobacias, como inserir as mãos e até mesmo as cabeças entre as mandíbulas abertas desses crocodilos. Seja qual for o salário que esses profissionais recebam, certamente não é adequado. Por mais surreal que possa parecer, o zoológico realiza essas acrobacias desde 1985, com um espetáculo assustador ocorrendo 2 vezes ao dia. Pessoalmente, eu não seria tão corajoso se tivesse esse emprego. Guias do Monte Everest. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, destaca-se na cordilheira do Himalaia. Os Sherpas, uma tribo indígena da região especializada em navegar pela área, são frequentemente contratados para guiar alpinistas ansiosos pelo Everest. As temperaturas na montanha podem cair até menos 37 graus Celsius. Considerando que a hipotermia pode ocorrer em temperaturas de 11 graus Celsius, este local não é para os fracos de coração. Além disso, há o risco iminente de avalanches, que podem conter até 1 milhão de toneladas de neve. Parece extremamente arriscado, não é mesmo? E isso é antes mesmo de mencionarmos a infame cascata de gelo Khumbu. Essa extensão de várias milhas de gelo em constante movimento é tão estável que é conhecida por ter placas de gelo do tamanho de casas desabando no caminho e fendas de 150 pés de profundidade, obrigando os escaladores a atravessá-las temporariamente por meio de escadas. É uma situação tão perigosa que houve 47 vítimas registradas somente nesta parte da trilha do Everest entre os anos de 1953 e 2023. Além de desempenharem o papel de guias ao longo dessa jornada desafiadora, os Sherpas são frequentemente contratados para transportar alimentos, tendas e cilindros de oxigênio aos montanhistas, arriscando suas próprias vidas para que os exploradores possam alcançar o topo da montanha. Infelizmente, ao longo do século passado, quase 100 Sherpas perderam a vida enquanto auxiliavam montanhistas em suas jornadas pelo Everest. Poderíamos supor que esses indivíduos receberiam uma compensação considerável por enfrentar ameaças como avalanches, navegando por pilhas de gelo e cruzando fendas misteriosas. Afinal, guias ocidentais de países como o Reino Unido e os Estados Unidos, que trabalham na região do Everest, ganham cerca de $50 mil por temporada. No entanto, os Sherpas geralmente recebem apenas 10% desse montante, mal conseguindo garantir o sustento de suas famílias. Então, para esclarecer, esse trabalho é notavelmente arriscado, desafiador e, considerando o salário, insatisfatório. Acredito que talvez seja o momento de permitir que os turistas encontrem sua própria rota até ao topo. Pescador de caranguejo do Alasca. A pesca, com as ondulações serenas da água e a suave puxada da linha. Pássaros cantando, uma fonte de felicidade, certo? Não se estiver pescando caranguejo no Alasca. Para esses pescadores, a atividade de pesca não é sinônimo de relaxamento,
mas sim uma questão de sobrevivência. A pesca do caranguejo real no Alasca registra mais de 300 mortes a cada ano para cada 100 mil trabalhadores, quase o dobro da taxa de mortalidade entre os madeireiros, que é de 132 mortes por 100 mil trabalhadores. Nas águas agitadas ao largo da costa do Alasca, onde o caranguejo real é encontrado, há sérios perigos. Nessa região, ondas poderosas podem atingir alturas de cerca de 45 pés acima do convés do navio, enquanto ventos de até 70 milhas por hora têm o potencial de levantar os trabalhadores do convés. E se isso não fosse desafiador o suficiente, as temperaturas podem cair abaixo de 20 graus Celsius, resultando em pescadores frequentemente encharcados, expostos ao vento e congelados. Além disso, o transporte das capturas de caranguejo coloca os trabalhadores em risco de cair no mar, onde a temperatura da água pode ser tão baixa quanto menos 30 graus Celsius. Nesse ambiente, qualquer pessoa que se perca no mar terá apenas 5 minutos para sobreviver nas águas geladas. Se todas essas ameaças não fossem suficientemente intimidadoras, os trabalhadores ainda correm o risco de ficarem presos nas linhas de bobina que transportam as capturas, algumas chegando a 300 kg, resultando em ossos quebrados ou, em casos extremos, lesões cerebrais traumáticas. Essa situação se torna ainda mais angustiante quando se leva em conta que estão no meio do oceano, a centenas de quilômetros de distância de qualquer hospital. Sim, independentemente da extensão dos ferimentos, a obtenção de assistência médica imediata é uma perspectiva improvável. Apesar da natureza perigosa desse trabalho, há uma vantagem significativa: o salário. Os pescadores têm o potencial de ganhar até $50 mil em apenas alguns dias de pesca do caranguejo real. Pode-se afirmar com segurança que esse salário é digno de um rei. Soldador subaquático. Apesar da aparente dificuldade no trabalho de um pescador de caranguejo do Alasca, eles, pelo menos, contam com o luxo de um barco. O mesmo não pode ser dito para aqueles encarregados da limpeza deste cais. Os soldadores subaquáticos também operam no mar, unindo ou reparando equipamentos subaquáticos, oleodutos e infraestrutura. Operando em profundidades tão baixas quanto 1.300 pés, os soldadores subaquáticos não estão solitários nas águas profundas e escuras lá embaixo. Trabalhando em profundidades significativas, os soldadores subaquáticos dependem de luzes intensas para visualizar as estruturas em que estão trabalhando. Essas luzes atraem o plâncton, que por sua vez atrai peixes e seus predadores. Mesmo que os soldadores subaquáticos estejam ansiosos para escapar de uma zona infestada por tubarões, a saída apressada não está ao seu alcance. Quando um mergulhador se aventura a essas profundezas, a pressão da água aumenta, resultando na absorção adicional de nitrogênio pelos tecidos do corpo. À medida que os mergulhadores ascendem, a pressão da água ao redor diminui e o nitrogênio absorvido começa a formar bolhas. Se a subida for muito rápida, essas bolhas podem acumular-se na corrente sanguínea, resultando na doença descompressiva. Certamente não é uma experiência que alguém desejaria enfrentar a 1.300 pés de profundidade, especialmente com um tubarão em sua perseguição. Em um lado mais positivo, os soldadores subaquáticos costumam receber uma remuneração anual entre $100 mil e $200 mil. Mesmo que você pudesse triplicar esse valor, ainda assim não me veria trabalhando próximo a um tubarão nas profundezas escuras do oceano. E assim concluímos nossa jornada explorando os desafios e perigos enfrentados por diversas profissões. Cada ocupação revela uma faceta única do esforço humano e da resiliência diante das forças da natureza. Se você apreciou este mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima aventura!